Então, nosso próximo convidado é o Vitor Santoro. O Vitor, ele concluiu o ensino médio na Escola Estadual Professor Sebastião Fernandes Palma, em Ribeirão Preto. Ele trabalhou por 2 anos em empresas como McDonald's, C&A, World Tênis, para poder juntar dinheiro para o cursinho. Então, ele passou em primeiro lugar na USP, em Engenharia de Produção, de São Carlos, e se graduou lá. Ele fez estágio na Volkswagen, foi trainee do Banco Safra, consultor de negócios na Visadio e agora é gerente de projetos na XP Investimentos. Ele recentemente foi aprovado no MBA da Universidade de Nova York em Finanças, e Vitor também é mentor na Gerando Falcões e é sócio de uma startup. Então, é uma honra ter você aqui com a gente, Vitor. Seja muito bem-vindo. Bom, começando assim a minha trajetória, eu vou falar que a minha trajetória ela não é um exemplo assim no estudo. Tá? O meu estudo nunca foi focado, né? Eu sempre quis ser jogador de futebol. Mas quando eu estava na quinta série, né? Meu pai, a empresa que ele tinha quebrou, né? E aí, pô, a gente perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo que a gente tinha. E aí, pô, eu fui estudar na escola pública, né? Pô, a gente passou ele por um período bem grande ali, né, de dificuldade financeira mesmo, mas, pô, graças a Deus não faltou nada, enfim. E aí eu comecei toda a minha trajetória ali, né, na escola pública, né. E basicamente, assim, a minha vida era ser jogador de futebol, tá? Eu não gostava da escola, não me identificava com as disciplinas, eu não vi nada que poderia me agregar ali, eu não entendia direito ali as disciplinas, eu não sabia como que aquilo ia poder me ajudar, né? Eu achava que o que poderia me ajudar era a preparação física, era as técnicas de futebol, enfim, né? E na minha família era muito claro isso, né? Puxa, o Vitor vai ser jogador de futebol ou a gente não vai ter outro caminho para o Vitor, né? E isso foi até o ensino médio, tá? Até no ensino médio eu sempre focava muito no futebol, o estudo era uma coisa secundária para mim, mas eu acabei tendo algumas lesões, insisti por mais um tempo e com 18 para 19 anos eu tive que desistir da carreira de futebol, né? E quando a minha carreira de futebol ela foi rompida, né, eu tive que traçar um caminho, né? E aquele meu caminho, né, a hora que eu olhava para trás, pô, eu não tinha um curso técnico, eu não tinha conhecimento de informática, eu não tinha inglês, né? Eu tinha um ensino médio, né? E tinha pouca capacidade de interpretação, né? Eu nunca tinha estudado, né? E na época, minha mãe, do jeito dela, ela falou: Ó, não sei o que você vai fazer da sua vida aí, mas você vai trabalhar, ficar aqui dentro de casa, você não vai, porque eu já tinha acabado o ensino médio. Quando eu acabei o ensino médio, nem prestei vestibular. E na época eu comecei a procurar emprego, achei emprego no McDonald's. E aí, acho que no McDonald's, eu comecei a ter, né, uma experiência profissional que me ajudou com disciplina, né, me ajudou com trabalho em equipe. Né, eu comecei a centrar mais as minhas ideias e comecei a ver realmente a importância que a gente tinha, por exemplo, no estudo. Né, porque eu olhava os exemplos ali, né, dentro do próprio McDonald's, como o Gilberto falou, pô, muito trabalho, muito esforço, e às vezes o retorno que você tem financeiro, ele não é proporcional, né, quando você compara com alguém que tem um estudo, né? Então você vai trabalhar 8 horas para ganhar X, a outra pessoa que tem um estudo vai trabalhar 8 horas para ganhar 3, 4X, né? E isso começou a mexer muito comigo. Então eu ali estava com 19 anos, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer, comecei a fazer um cursinho à noite. Eu trabalhava de manhã à tarde, fazia um cursinho à noite. E na época, assim, eu ganhava 1,94 por hora no McDonald's, né? E, pô, e era um salário baixo, assim, para a época, assim, né? Então, basicamente, todo o dinheiro que eu ganhava eu pagava no cursinho, né? E eu tentei durante 3 meses o cursinho, tá? Mas depois de 3 meses eu desisti, né? Por que que eu desisti? Porque eu acordava 7 da manhã, andava 8 quilômetros de bicicleta para ir para trabalhar, trabalhava o dia todo no McDonald's, depois 8 quilômetros para voltar, pegava o ônibus, ia para o cursinho à noite, eu chegava lá arrebentado, cansado, eu não tinha condições de tocar o trabalho e o estudo ao mesmo tempo. Tá, isso eu estou falando do meu exemplo. Tem gente que tem condições, tá? Mas eu não tive essa condição. Eu chegava lá no cursinho, dormia, não conseguia me concentrar, eu não tinha tempo também para poder estudar as outras matérias. Durante 3 meses eu falei, meu, eu estou jogando meu dinheiro fora aqui, né? Eu acho que o meu caminho vai ser o seguinte: eu vou ter que só juntar dinheiro para eu conseguir juntar dinheiro para pagar o cursinho do ano inteiro. E aí, depois que eu juntar, eu peço demissão e vou só me dedicar aos estudos, tá?
E só que na época a conta que eu fiz ali, com o dinheiro que eu ganhava, eu ia ficar tipo uns 3 anos no McDonald's para conseguir pagar um cursinho aqui em Ribeirão Preto na época, né? E aí eu comecei a traçar, puxa, eu preciso ganhar mais, onde que eu ganho mais, né? Com a experiência que eu tinha, né? É com vendas. Né? Então, pô, vou tentar trabalhar com vendas, mas ninguém contrata pessoas que têm experiência, né? Pelo menos isso foi o que eu encontrei no mercado de trabalho. Dificilmente você começa como vendedor, né? Sem ter experiência como vendedor, né? O caminho que eu encontrei para onde eu quero o caminho de vendas, onde a gente recebia um salário melhor, foi via a C&A, né? A C&A tinha um cargo ali de promotor de vendas, eu consegui. Então, na época, eu ganhava uns R$ 200, aí eu passei a ganhar R$ 400 na C&A. E aí eu fui para dentro do shopping, comecei a trabalhar lá, e aí eu, depois de uns 4, 5 meses ali de C&A, eu comecei a entregar currículos nas lojas, já com experiência de promotor de vendas, e fui contratado na World Tennis. Então, foi essa a oportunidade que eu tenho de juntar o dinheiro que eu preciso. Né? Então, eu trabalhei durante 5 para 6 meses, praticamente sem folgar, dobrando, sábado, domingo, né? Passei o Natal, e aí em 5 meses eu consegui juntar todo o dinheiro, né, para poder me dedicar só ao cursinho. Eu pedi demissão, entrei no cursinho, e eu acho que essa experiência que eu tive de 2 anos ali no mercado de trabalho, né, me ajudou muito com a disciplina, me ajudou a ver a importância que era eu ter estudo, porque eu via, obviamente, sim, gente, cada um tem a sua história, o seu caminho, e eu acho que todos os caminhos são bonitos, né? Todos os caminhos, desde que você esteja feliz com aquele caminho e com a profissão que você tem, né? Mas eu não me via trabalhando no shopping com 50, 60 anos de idade, o resto da vida lá, como um gerente de loja, tá? Esse era o caminho que eu não me via. Então, a única forma que eu via de poder sair dali era ter um estudo. Então, a hora que eu entrei no cursinho, parece que mudou tudo na minha vida. Eu comecei a estudar mais, eu vi a importância daquilo. Né? Então, ao longo de quase um ano, né, que eu estudava das 6, 7 da manhã até 10 da noite, sem parar. Então, e aí eu acabei conseguindo ir super bem no vestibular, passei na USP, na Unesp, na UFSCar, né, na Unicamp, e acabei optando pela USP ali, pelo projeto pedagógico. Até, assim, o que eu acho que o estudo, né, ele mais me ajudou? Ele me ajudou a aprender, né, a saber como aprender. Porque eu também tinha, isso é outra coisa que a gente tem de imagem da universidade. Né? Eu vou entrar lá, vou aprender um monte de coisa e já vou sair da universidade sabendo tudo que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer certinho. Mas na hora que você entra no mercado de trabalho, cara, assim, é um mundo completamente diferente, entendeu? Eu uso muito, né? E assim, todos os dias a capacidade que eu desenvolvi lá de aprender, que todos os dias eu tenho que aprender uma coisa diferente, né? A gente fala que, principalmente a minha área, que é uma área de desenvolvimento de negócios, né? A gente tem que aprender uma coisa nova todos os dias, mas a hora que eu entrei no mercado de trabalho, na verdade, eu vi que a forma que era avaliada as pessoas, né, era muito mais avaliada assim. Então, toda aquela experiência que eu tive, né, antes da faculdade, né, a disciplina, a maturidade, todas as experiências que eu tive ali ao longo da faculdade, isso agregou muito, né, na hora de eu competir com uma vaga no mercado de trabalho. Todo dia eu tenho que ler um artigo diferente, todo dia eu tenho que procurar um conceito, uma ferramenta diferente, né, para poder a gente trazer inovação, para a gente poder enfrentar problemas mais complexos, tá? Então, acho que conhecimento, ele nunca é demais. Ele nunca é demais, porque é através do conhecimento que você resolve problemas, você conecta pontas que às vezes as outras pessoas não vão ver, porque você tem um conhecimento diferente, tá? Na quinta série, né, que eu estudava numa escola particular aqui em Ribeirão, foi bem no ano que meu pai estava quebrando, que pô, meu pai já pagava a escola com super esforço e tal. E eu reprovei a quinta série. E assim, naquele momento, pô, você fica bem abalado, né? Você fica assim, um pouco desacreditado do seu potencial, né? E fica com vontade de abandonar a escola, sim. Tá? Eu fiquei com vontade de abandonar, mas pô, isso não era uma alternativa, né? Principalmente por causa dos meus pais. Aí eu falando assim, se fosse você, Vitor, você sozinho ali, você talvez abandonaria? A ideia é que, pô, eu já pensei em largar, né? Já reprovei, né? Eu já por muitos anos era considerado um dos piores alunos da minha sala, né?
E eu acho que se eu não tivesse seguido o caminho, né, eu hoje eu estaria trabalhando com vendas e talvez eu não teria a condição financeira que eu tenho hoje, tá? Ah, é ruim esse outro caminho? Eu tenho amigos que eram vendedores comigo lá na época e hoje são vendedores e são super felizes também, tá? Então, é muito legal. A gente olha a vida do outro e acha que não, ou você é aquilo ou não tem outro caminho, entendeu? Ou se não, ferrou, eu vou ser um derrotado na vida. Não, eu acho que cada um com a sua batalha, cada um entender a sua batalha, né? E entender aquilo que vai te trazer felicidade. Então, eu acho que a escola, né, ela não só prepara para você ir para uma universidade ou para o mercado de trabalho. Eu acho que ela prepara você, aí é meio que clássica essa frase, mas ela prepara você para a vida. Porque na escola, ela é um reflexo de uma sociedade. Você tem um trabalho em equipe, você tem desafios todos os dias, né? Você tem disciplina, você tem regras, e a vida é assim. Né? A vida, ela tem regras, ela tem desafios, você tem que trabalhar com as pessoas, você tem que aprender coisas todo dia. Se você acha que você vai sair da escola e você não vai ter que aprender, se você for qualquer tipo de trabalho que você for fazer, você vai ter que aprender. E principalmente hoje, eu senti muito esse gap de não ter tido, né, a minha escola e não ter aproveitado a escola da forma que eu deveria ter aproveitado. A XP, né, e essas grandes empresas, era mandatório você ter um curso superior. Tá? Hoje em dia, já não está sendo obrigatório você ter um curso superior para algumas carreiras ali. A faculdade é um caminho que ela te abre oportunidades, mas também ela não é uma garantia de que você está na faculdade, você também vai ter, né, os melhores empregos, enfim. Né? Eu acho que não só a faculdade, mas cursos, né, extras curriculares que a gente tem hoje em dia em plataformas digitais que podem corroborar também com a formação profissional das pessoas, tá? Eu no cursinho, eu fui aprender história, geografia no cursinho, né? Porque na escola eu também não aprendi muito. E aí hoje eu vejo assim, a hora que você fala, puta, mas isso até história, então tá bom, então eu vou estudar só matemática, física, química, eu vou desenvolver minha capacidade de raciocínio, né? E beleza, aí eu vou me dar bem no mercado de trabalho, tá? Mas, ó, hoje, na função que eu tô, e aí quanto mais você sobe dentro de uma companhia, o que você mais precisa, né, nem é a capacidade de raciocínio, mas a capacidade de relação com as pessoas, tá? Então, o que a gente chama de soft skills, né, que são a capacidade de lidar com as pessoas, de entender as pessoas, né, de se comunicar, né, e conseguir, né, compreender, né, tudo aquilo que está acontecendo no contexto. Tá? E eu acho que competências como história, geografia, te ajuda a entender mais o ser humano, da história, de quais são os desafios do ser humano, né, quais são os contextos que os seres humanos e comportamento. Hoje, sim, 70% do meu tempo é gasto, né, falando com as pessoas, tentando convencer as pessoas, tentando entender o que as pessoas querem, o que elas precisam, né? Então, aí a capacidade, né, de comunicação e de relacionamento, né, ela é super importante. A liderança, né, ela não pode ser por cargo, ela tem que ser por exemplo, ela tem que ser por inspiração. E você só vai conseguir isso pela empatia. Tá? Então, acho que a palavra é empatia. E a história, a geografia, ela te ajuda a entender o ser humano para você se conectar melhor com outros seres humanos. É importante, tá? A gente, cada um respeitar o seu caminho e a sua trajetória. Tá? Eu acho que isso que é o mais importante para a gente.